Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Dá até para decorar, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, ilumina a nossa mente, ilumina nosso coração para receber a Tua palavra. Nós nos colocamos como inteiramente dependentes do Senhor para esse momento, porque sabemos que só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu és pão verdadeiro para a nossa alma, alimento. Então, Deus, fala ao nosso coração e transforma-nos pelo poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. A segunda bem-aventurança vai nos trazer uma nova informação sobre quem é esse. Quem que é esse discípulo do Senhor Jesus? Quem é esse seguidor de Jesus? Quem é esse cristão incrível, em que os seus traços estão todos dispostos a partir das bem-aventuranças? Porque como a gente vem dizendo, como a gente vem aprendendo, as bem-aventuranças não são outra coisa, senão um retrato falado do cristão. Um retrato falado do cristão. Cada uma dessas frases, cada uma dessas sentenças constituem em um traço de todos aqueles que são cristãos. De forma que, se você quer saber se alguém é crente, de forma se você quer saber quem é o cristão na terra, quais são as características, quais são as evidências do verdadeiro cristianismo, eis aqui uma excelente prova, um excelente teste: as bem-aventuranças. E cada uma delas precisa revelar algo sobre você, sobre a sua vida. E aí nós temos uma questão a ser resolvida. Porque se essas bem-aventuranças falam sobre quem é o cristão, então a gente pode sugerir que se trata de uma lista? Falei isso semana passada. É uma lista ou não? Não é uma lista para ser cumprida. A gente pode sugerir que a gente deve seguir, é simplesmente uma lista de coisas para a gente seguir, para a gente fazer, para a gente executar? De maneira nenhuma. As bem-aventuranças jamais podem ser encaradas como uma lista do supermercado, ou uma lista do que fazer. Não é uma lista. Eu não gosto de fazer isso, mas repita comigo: não é uma lista. Bem-aventurados os pobres de espírito. Checado, hoje eu fui bem pobre de espírito, hoje está tudo bem. Bem-aventurados os que choram. Hoje eu não chorei ainda, mas quem sabe daqui para o final do dia, né, minha mulher, meu marido vai me fazer chorar, com certeza. Eu acho que até o final do dia eu choro ainda. Bem-aventurados aqueles que são mansos. Bom, hoje eu não gritei no trânsito, hoje não gritei com as crianças, não arrumei confusão com ninguém, eu fui bem manso hoje. Não é uma listinha para você pegar e você fazer o cheque. Não é isso, não é uma lista. Você não pode simular essas virtudes. Você não pode fingir possuir essas virtudes. Porque essas virtudes, elas são espirituais. Elas não são naturais. Elas são de nascença, dessa nascença do novo nascimento. Ou você nasce com elas, ou você não as tem. Ou você nasce, ou você não possui. Essa aqui não é uma pobreza comum, não é uma pobreza material. Esse não é um choro comum, não é um choro natural. Não é. Como se a gente olhasse, né? Bom, eu não sou tão pobre de espírito, mas chorar é comigo mesmo. Posso ver um filme da Disney que eu já choro, aquelas manteigas derretidas. Não é isso. Não são características, não são traços de personalidade, não são habilidades naturais. Deixa eu tentar ilustrar para você entender. Uma maçã não pode se esforçar para se tornar uma manga. Entende? Uma maçã não pode se esforçar para querer ser uma manga. A maçã não pode pensar assim: eu preciso aumentar a minha forma, dar uma arredondada, aumentar o meu caroço, mudar o sabor que tem dentro de mim. A maçã não pode fazer isso. Por outro lado, a manga não precisa fazer nada para ser uma manga, é o que ela é.
É o que ela é. Ela já cresce, ela já se desenvolve como uma manga, sem se esforçar para ser. Porque é o que ela é. A gente não pode... A gente pode até fazer uma lista para identificar como catalogar uma manga, como dizer o que é uma manga. Mas a manga não pode se esforçar para ser uma manga. É o que ela é. Da mesma forma, o cristão. Nós estamos diante daquilo que identifica você, cristão. Ou não. E aí, no caso do não se trata de um cristão. Se trata de um impostor entre nós. E pode ser qualquer um, inclusive esse aqui que vos fala. Pode ser qualquer um. Ninguém está isento. Ninguém está a salvo. Mas as bem-aventuranças é o que nos identifica como cristão. E acerca da nossa identificação na terra, o Sermão da Montanha vai nos dizer que nós somos incapazes de agradar a Deus a partir dos nossos talentos. Nós somos incapazes de agradar a Deus a partir das nossas capacidades. Que mesmo as coisas boas que nós temos na vida, as nossas vantagens, nossos benefícios, nossos dons, nossas conquistas, nada disso pode nos justificar diante de Deus. E quando nós reconhecemos que somos vazios, que somos pobres, miseráveis diante de Deus, nós estamos em um ótimo lugar para sermos cheios de Jesus Cristo. E agora Jesus traz essa segunda bem-aventurança e nos diz: bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Gente, quais são as coisas pelas quais choramos? Pare e pense. Quais são as coisas que te fazem chorar? Listar aqui algumas delas. A gente chora pelo luto, pela perda de alguém que a gente ama. A gente chora por feridas que são causadas contra nós. Nós choramos pelas decepções, pelas desilusões. Nós choramos por desespero. Nós choramos por saudade. Choramos por mágoa. Nós choramos por remorso. Nós choramos por solidão. Nós choramos por amor. E que dor, né? Nós choramos por essas coisas. E olha que interessante. Olha que interessante, nós temos a característica do choro como algo relevante para o Evangelho. Como uma característica saliente do rosto daquele que se diz cristão. Um traço forte, o choro. Muito interessante, especialmente hoje em dia, que a gente evita o choro de qualquer forma, de qualquer maneira, não é verdade? Nós ensinamos nossas crianças dessa forma. Quando eu era pequeno, eu ouvia meu pai falar: não pode chorar, moleque, tu é um homem. Hoje em dia está diferente, né? Hoje em dia as coisas se inverteram. Hoje em dia fala: não, homem, chore. Isso não pode interferir na sua masculinidade, na sua heterossexualidade. Mostre o seu lado feminino, mostre suas fragilidades. Hoje se inverteu. Para a mulher é o contrário, né? Para a mulher falar assim: não, você não pode chorar. Porque o mundo tem que ver que você é uma mulher forte, independente. A nossa sociedade diz isso. Mas de fato a gente inverteu. E depois os tempos mudam e vai inverter de novo. Isso é sempre assim. O discurso se inverte, aquilo que era antigo volta a ser novo, e aquilo que era novo volta a ser antigo. E o mundo é esse ciclo sem fim, já dizia o Rei Leão, né? Então, nos dias de hoje, meus irmãos, é tão contracultural nós nos unirmos a Jesus no Sermão da Montanha. Tão contracultural nós estarmos juntos com Cristo, nós pensarmos dessa forma, por causa do lugar que a gente vive, por causa das influências do mundo que a gente sofre. A verdade é que quando a gente está triste, a gente faz de tudo para evitar o choro. A gente faz de tudo para esconder que estamos tristes. A gente faz de tudo para esconder que estamos machucados, que estamos magoados.
Quando a gente fica triste, a gente fica arrumando uma forma de sorrir. A gente vai em festa, a gente vai em shopping para gastar dinheiro, a gente liga Netflix, coloca uma música bem alta. Tudo isso para amenizar o sofrimento, tudo isso para amenizar a dor, mas a gente não encara a verdade. A gente não encara a dor. Nós somos a geração do analgésico. Nós somos frágeis, fracotes, não temos resistência nenhuma. Nós não sabemos o que é sofrer. Não sabemos. A gente só sabe o que é simular. A gente só sabe o que é fingir. E a gente desenha um mundo colorido, ou esse mundo colorido que é pintado para a gente nas histórias de amor, nas novelas, nas séries, nos filmes, e a gente persegue isso como se fosse a realidade última da vida. E a gente finge estar satisfeito com a imagem que a gente tem. E nós postamos no Instagram, coloca filtro. Nós somos inseguros com a nossa imagem. E a gente posta, a gente fica ali, olhando, rolando o feed, atualizando para ver quantas visualizações a gente vai ter. Quantas curtidas a gente vai receber. De tão frágil que a gente morre de insegurança. E a gente finge que está tudo bem, a gente finge mesmo. E aí vem Jesus, vem o nosso Senhor e diz: bem-aventurado é aquele que finge, que não finge que está tudo bem. Bem-aventurado é o contrário. É aquele que não finge que está tudo bem. E algo precisa ficar claro para a gente. Lembre-se que a gente está falando de características espirituais, de marcas do povo de Deus. Então entenda, Jesus não está falando de qualquer choro, de qualquer pessoa, a qualquer hora, por qualquer coisa que faça para a gente. Não é isso. Eu digo porque a gente tem costume de citar esse versículo, às vezes, quando a gente vê um irmão chorando, quando alguma coisa de ruim acontece a um irmão, a gente fala assim: olha, fica assim não, bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Às vezes a pessoa está chorando por algo que ela fez de ruim, e está sofrendo as consequências daquilo. Não é esse tipo de choro, e não é esse tipo de consolo que Jesus está se referindo. O texto não diz que para qualquer choro que você chorar, para qualquer dor que você tiver, você vai receber consolo. E embora seja verdade que o nosso Deus cuida de todas as nossas lágrimas, Ele está falando do luto espiritual, pelo pecado, e pelos efeitos do pecado no mundo. É um luto espiritual, pelos efeitos do pecado no mundo. Que choro é esse então? Que choro é esse que nos torna bem-aventurados? Primeiro eu quero falar para você o que não significa esse choro. Primeiro, não é um choro natural. Não é aquele choro de perder alguém importante, de perder alguém que a gente ama. Não, esse choro é completamente natural. É comum você chorar quando você perde alguém importante, alguém que você ama. Todas as bem-aventuranças são características espirituais. É o resultado espiritual do toque do Espírito Santo no seu coração. Então não é, primeira coisa, não é um choro natural. Em segundo, não é o choro de uma ferida que alguém nos causou, seja física, seja emocional. Isso dói mesmo. Faz a gente chorar. Não é o choro do coração partido por amor. Não é esse tipo de choro. Também não é o choro da exclusão, de quando nos vemos isolados, de quando nos vemos excluídos. Também não é esse choro. Não é o choro dos nossos fracassos pessoais. O choro das ocasiões que nós falhamos, das vezes em que falhamos quando somos colocados à prova, quando falhamos em nossos testes, nas nossas expectativas, quando falhamos em ter domínio próprio, quando falhamos em ter mansidão, aqueles momentos de frustração em que a gente percebe que a nossa vida acaba se tornando uma coleção maldita de feridas causadas e de feridas recebidas. Não é esse tipo de choro. E também não é um choro de medo, um choro que a gente tem quando está no medo. Tem alguns exemplos desse choro que não é o choro a que Jesus está se referindo. Por exemplo, o choro de Judas, o choro de remorso de Judas. Judas chorou. Ele sentiu culpa?
por ter entregue Jesus? Judas sentiu culpa? Sim. Ele não sentiu arrependimento, mas sentiu culpa, ele se viu culpado. Falou, entreguei um homem inocente. Reconheceu Jesus como inocente. Ele quis reparar o dano, ele foi devolver as 30 moedas. Judas deu muito mais passos do que a gente vê alguns cristãos nem dá, às vezes. Em busca de perdão, em busca de reconciliação, de mostrar humildade. Mas não é o choro de Judas. Também não é o choro desesperado de Ezequias, que recebe a notícia de que ele vai morrer. E aí ele se desaba, acaba com o seu emocional, e ele se deságua em um choro desesperado pela sua vida. Não é esse choro. Também não é o choro repulsivo de Aminon. Talvez você se lembre dessa história. Era um dos filhos de Davi. E ele chora porque ele queria possuir a sua própria irmã. Ele faz de tudo e ele consegue. Ele chora. Um choro repulsivo, um choro... Que palavras para descrever? Mas chorou. Acha que ele foi consolado desse choro? Também não é o choro teatral dos fariseus. Quando os fariseus se colocavam nas praças, as orações, chorando, para mostrarem a sua espiritualidade, muito semelhante ao que a gente vê acontecendo em algumas igrejas, muito o que a gente vê, semelhante ao que a gente vê acontecendo às vezes no meio evangélico hoje em dia. São verdadeiros teatros. Não é esse tipo de choro. Não é. Então, que choro é esse? Essa sentença significa aqueles que pranteiam. Aqueles que lamentam profundamente. Então preste atenção, esse é o choro de quem percebeu, de quem assumiu ser pobre de espírito. Aquele que percebeu que não tem moeda de troca para com Deus. Aquele que olhou para dentro de si e disse, eu não tenho condições de pagar a dívida diante da qual eu estou. Diante de Deus eu estou perdido. Eu posso ser melhor que o meu vizinho da direita, eu posso ser melhor que o meu vizinho da esquerda, eu posso ter orado mais vezes que todo mundo, eu posso ter lido a Bíblia mais do que todo mundo, mas a questão é que eu não estou diante do meu vizinho da direita, eu não estou diante do meu vizinho da esquerda, eu estou diante de Deus. E diante de Deus eu perdi. Diante de Deus eu não tenho nada. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. E tudo que a gente faz corandeu diante de Deus. Bem-aventurado é esse que olha para dentro de si e percebe essa verdade. E essa verdade que nunca vai poder ser percebida por vias naturais. O homem, de uma maneira geral, esconde a sua pobreza. Ele procura maquiar. Ele esconde a sua decadência. Ele vai esconder o seu estado deplorável. O homem natural é Adão se escondendo de Deus. Lembra da semana passada? Esse é o homem natural. Alguns vão se esconder atrás da sua beleza. Alguns vão se esconder atrás da sua intelectualidade, talvez. A quantidade de livros que leu. Seu conhecimento. Outros vão se esconder atrás dos seus talentos, porque sabe tocar, porque sabe cantar. Outros vão se esconder atrás do humor. O humor cria uma espécie de ilusão, uma espécie de fumaça sobre quem a pessoa é, sobre quem a pessoa realmente é. Outros vão se esconder atrás do seu bom nome. Outros vão se esconder atrás do dinheiro. E esse é o natural de todos nós. Nos escondermos. Maquiarmos, colocarmos máscaras. Aí o Espírito Santo vem e nos toca e nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E a primeira evidência interna é um reconhecimento de quem você é. A primeira evidência interna é um reconhecimento de quem você é. E a primeira evidência externa é que uma lágrima cai. Talvez você se lembre do primeiro choro de conversão seu. Talvez você se lembre.
E o que é chorar? Espiritualmente falando. Chorar é o abandono de si mesmo. É o desespero final. É a perda total das esperanças que você tinha em si próprio e nas suas capacidades. É o arrancar do seu esconderijo, daquele que você labutou tantos anos para construir, para maquiar. É o arrancar das máscaras que você pintou e maquiou com tanto cuidado, com tanto detalhe. E o Evangelho te tira do teu conforto. O Evangelho vem com a Bíblia, escancara no seu rosto e diz: eu sei quem você é. As pessoas não sabem, ninguém sabe, mas eu sei quem você é. A Bíblia nos mostra a nossa face nesse espelho, e nesse espelho não tem filtro. Não dá mais para fazer piada diante dele. Não dá mais para eu me garantir com o meu dinheiro ou com a minha posição social. Não dá mais para eu me sair bem por meio do meu conhecimento, por meio da minha intelectualidade, por meio do quanto eu digo que conheço de teologia. Porque eu já li Westminster 10 vezes, eu conheço todos os 5 pontos, eu conheço a tulipe. Grande coisa que você conhece a tulipe. Grande coisa. Eu sei quem você é. Porque a Bíblia se abriu diante de você, e você não tem outra opção senão cair com o rosto em terra, da mesma forma de Isaías, e dizer: ai de mim. Se unir a Pedro e dizer: Senhor, retira-te daqui, o Senhor entrou no barco errado, você se confundiu, não é possível. Errou a pessoa, não sou eu. É um choro pelo pecado e pelos efeitos devastadores do pecado. Pastor Martin Lloyd-Jones vai dizer: um homem que verdadeiramente se encara e examina sinceramente a si mesmo e a sua vida, é um homem que vai lamentar pelos seus pecados e pelas coisas que faz. Meus irmãos, nosso pecado possui uma dimensão que não é só física e material, é espiritual também. A gente não peca apenas contra nós mesmos ou contra os outros. O pecado que nós cometemos principalmente é contra Deus. O pecado que nós cometemos em primeira instância é contra Deus. Pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. É esse reconhecimento. É esse choro, choro do filho pródigo. E tem mais alguns exemplos bíblicos desse choro. Primeiro, um dos primeiros exemplos que a gente pode ter aqui de exemplos bíblicos é o choro da mulher pecadora. Você talvez se lembre dessa história. O fariseu convida Jesus para ir à sua casa, e ali aparece uma mulher. Não é? Olha o versículo: eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Lucas 7, 37 e 38. É o choro de Paulo aos Filipenses. Na terça-feira o pastor falou sobre isso, inclusive. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O choro de Paulo pelos seus irmãos, que estavam ali sendo enredados por falsas doutrinas, por pecados, por gente que só se preocupava com o seu próprio umbigo. O choro da criação, relatado em Romanos, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias, até agora. É a criação, aguardando a redenção, sofrendo. O choro de Jeremias, pelos pecados do seu povo. Olha o que ele diz: provera Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas.
então eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores, curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem. E não me conhecem. Alguns exemplos bíblicos desse choro. E quais os resultados desse choro, meus irmãos? Os resultados desse choro é que nós receberemos consolo. Os que choram receberão consolo. Há uma boa notícia para você que chora pelo seu pecado. Há evangelho para você que chora pelas vezes que você desagrada o teu Deus. E veja só, consolo e conforto é algo que a gente sempre buscou. É algo que a gente sempre quis. É algo que parece que está dentro da gente, dentro da nossa alma. A gente não gosta apenas de receber consolo quando nós estamos tristes, mas a gente gosta de oferecer consolo para aqueles que estão tristes, não é verdade? E receber consolo começa bem cedo mesmo, nesse sentido começa bem cedo. O neném chora, às vezes ele nem sabe por que está chorando direito, mas ele precisa de conforto, de consolo, de carinho. Ele tem fome, ele tem sede, ele quer colinho, quer conforto, desde pequenininho. E a gente cresce e a gente vai percebendo que são muitas as coisas que nos fazem querer consolo. A gente cresce mais um pouquinho, vira criança, ainda durante a fase de bebê, a gente começa a aprender a andar e a gente tropica e cai e machuca. E a gente corre para o braço do nosso pai, da nossa mãe, em busca de afago, em busca de carinho, em busca de consolo. E a gente cresce mais e vai para a adolescência. E a gente começa a enfrentar tristeza, decepção. A gente começa a ter uma visão melhor do que significa viver nesse mundo. E tem gente que mente para a gente. E tem gente que parte o nosso coração. E a gente cresce, vai para a faculdade, percebe que a vida é dura. E a gente entra no mercado de trabalho e é aquela decepção. E a gente se machuca, e a gente se fere, e a gente é ferido. E a gente acaba percebendo que existem inúmeras situações que nos fazem desejar desesperadamente por consolo. Não é verdade? E o nosso Senhor, que resplandece como luz, garante que aqueles que choram pelos motivos certos serão consolados. Pelos motivos corretos, encontrarão um consolo que vai se transformar em uma alegria eterna. Porque no fim das contas, a origem de todas as nossas tristezas, de todas as nossas frustrações é o nosso pecado e o pecado dos outros contra nós. É a origem de todas as nossas frustrações e dificuldades. Tem uma música de uma banda chamada Red Mountain Music. Eu traduzi um trecho, que eu acho que explica bastante. E diz assim: o meu anseio é estar junto ao portão de Jesus, onde muitos mendigos vêm. E aqui eu espero apenas pelas migalhas que caem graciosamente. O Senhor, eu ouvi dizer, Ele alimenta os famintos, Ele anima as almas atribuladas, Ele ama atar os feixes quebrados e curar peitos que sangram. Seu nome é Jesus, cheio de graça, e isso me atrai à sua porta. Não irá Jesus mostrar seu rosto e abrir o seu estoque de evangelho? Eu quero alimentos de todas as graças, e a cada dia eu preciso deles. E se o Senhor não me der graça, só me restará deitar e morrer. E é doloroso mesmo, mas é essa sensação, a sensação de um peito que está sangrando, e que se o Senhor não fizer nada a respeito da nossa dor, só nos restará deitar e morrer. É Jesus nos dizendo: felizes são os tristes. É isso mesmo,
Porque existe um tipo de tristeza que recai sobre aqueles que são pobres de espírito. Que ele pode ser feliz mesmo nessa tristeza, porque ele sabe que um dia essa tristeza vai acabar. E que um dia essa tristeza vai ter fim. E veja, há consolo para o nosso passado em Cristo. Todas as dores, todas as nossas dívidas são perdoadas em Cristo. E isso, meus irmãos, destrói ou deveria destruir aquela mania tola que nós temos de ficar nos punindo pelos nossos erros passados, pelos nossos pecados passados, de ficarmos nos martirizando. Mas se você vive com a convicção de que Ele levou sobre si todas as suas dores, você encontra consolo para as tuas feridas no passado. Viva com essa fé, viva com essa convicção. Mas há consolo no presente também. Há consolo hoje, aqui e agora. O Salmo 56:8. Presta atenção o que diz o Salmo 56, versículo 8. Colheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão todas elas inscritas no teu livro? Presta atenção. Colheste todas as minhas lágrimas no teu odre. Não estão todas elas inscritas no teu livro? Meus irmãos, Deus está recolhendo nossas lágrimas. Mesmo as nossas lágrimas hoje não estão caindo no chão. Elas não estão sendo desperdiçadas. Mas o nosso Deus tem cuidado de cada uma delas. Elas têm sido recolhidas por Deus no seu odre, no seu cantil, na sua garrafa. Olha que maravilhoso. Suas lágrimas não têm sido em vão. Elas não têm sido desperdiçadas, estão sendo guardadas e cuidadas por Deus. O nosso Senhor, olha o que nosso Senhor diz. O nosso Senhor Jesus, para que Ele veio? Ele dizendo de si mesmo: eu vim para evangelizar para os pobres, para os humildes, para os miseráveis, para os mendigos de espírito, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O nosso Senhor veio para nos libertar das nossas dores, das nossas mazelas. Ele não está falando de libertar um pobre miserável material. Ele está falando de algo muito mais sublime. Ele está falando de algo que vai ser revelado e cumprido na eternidade, mas que hoje, aqui, eu já posso experimentar diante de Deus, porque Ele vem resolver o problema que causa o nosso choro. Por isso que hoje é um problema tremendo, meus irmãos, prestem atenção. Não tratar determinados problemas à luz da palavra de Deus, mas buscar, por exemplo, sabedoria humana, em vez de sabedoria divina, e a gente tem feito muito isso. Buscado sabedoria humana, em vez de buscarmos sabedoria divina. Imagina uma pessoa triste, pelos erros, pelos pecados que cometeu, e você simplesmente chegar e dizer: não, fica tranquilo, todo mundo erra. Ou então: não se preocupa, não foi tão sério assim. Você acaba oferecendo um conforto, um consolo, que não vai resolver o problema dela. Pelo contrário, você está tirando a oportunidade dessa pessoa exercitar a sua humildade de espírito, de reconhecer a sua dependência de Deus, a sua pobreza espiritual. Em vez disso, você deveria chocar essa pessoa com a realidade do que ela fez e de quem ela é. Dizer mesmo, às claras, escancarar. Mas você pode também dizer: apesar disso, eu tenho uma boa notícia para você. Há alguém que entrou nesse mundo para resolver o teu problema. Isso faz toda a diferença. Na hora da gente tratar um pecado. Toda a diferença. Mas há um consolo que é futuro também. Há um consolo futuro que é inigualável. Que deveria gerar uma expectativa no nosso coração, e uma esperança tamanha que nós não desejaríamos outra coisa, se não sermos agraciados e alegrados pelo nosso Senhor. Porque lá naquele lugar, as nossas lágrimas
não serão guardadas. Elas serão enxugadas do nosso rosto pelo próprio Senhor. Lá, naquela nova cidade. Porque o plano de Deus é nos tornar, mais uma vez, eternamente alegres nele mesmo. Esse é o plano de Deus. Nos tornar eternamente alegres nele mesmo. Como bom reformado, eu queria citar aqui 2 perguntas de 2 catecismos diferentes. Primeiro, o catecismo de Westminster. Você conhece bem essa pergunta. Qual que é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Talvez um catecismo que as pessoas não conhecem tanto, mas eu te convido, incentivo a ler o catecismo de Heidelberg. A primeira pergunta do catecismo diz assim: qual que é o nosso único consolo na vida e na morte? E a resposta é: o meu único consolo é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço, em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue Ele pagou por todos os meus pecados, libertou e me libertou de todo o domínio do diabo. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus. O nosso consolo está em não sermos mais nossos, mas em pertencermos a esse Deus que é poderoso e que é maravilhoso. A semelhança da semana passada, a primeira parte foi uma parte mais instrutiva e a segunda eu trouxe algumas aplicações. Essa parte de instrução acabou. Se você tiver alguma pergunta, você pode falar agora e depois a gente parte para as aplicações finais. Alguma pergunta, alguma colocação? Alguém queria contribuir com alguma coisa? Eu separei aqui pelo menos 4 razões pelas quais a igreja perdeu a virtude de chorar. 4 razões pelas quais a igreja perdeu a virtude do choro. Desse choro verdadeiro, tá bom? O verdadeiro choro, choro espiritual. E a primeira delas é por causa de uma espiritualidade vazia. Uma espiritualidade oca, insuficiente. Vou explicar o que é isso. Essa espiritualidade fajuta, essa falsa piedade. Eu posso dizer isso que eu também estou em um cargo de liderança, mas é muito comum a gente ver isso, em cargos, pessoas em cargos de liderança em igrejas. Aquele tipo de espiritualidade que a pessoa precisa parecer quase que inabalável, que ela precisa parecer sempre bem, que ela precisa parecer sempre forte. Uma espiritualidade que é como um castelo de areia na beira do mar. A gente sabe que quando a água chegar, vai desabar tudo, e quem tiver nesse castelo vai cair junto. A gente sabe, a gente conhece. Eu digo, isso é mais evidente, mas isso acontece com todos. Pessoas que às vezes colocam uma banca, uma unção, mas não passa de um castelo de areia na beira da água. Você já viu esse tipo de espiritualidade? E eu falo sem medo, é um castelo de areia mesmo. Porque a verdadeira espiritualidade começa na humildade, de saber quem se é diante de Deus, e não em uma espécie de simulação de piedade. Um fingimento de piedade. Para quem olha de fora, vê e fala: uau! Como essa pessoa é espiritual. Se um dia eu for 10% do que ela é. Isso é espiritualidade. E o choro perde o valor. Parece não ter valor. Porque o choro é o oposto daquele que está seguro de si. Que não mostra suas fragilidades. Que não mostra suas fraquezas. E é um dos motivos que nos leva a desprezar a virtude do choro, porque a gente aprendeu a valorizar um tipo de espiritualidade arrogante, uma simulação de piedade, e a gente acha isso bonito. Segunda razão, meus irmãos, é uma tendência que nós temos de mascarar as dores deste mundo. Sabe quando a gente não quer mostrar para as pessoas que a gente está mal? Que a gente não está bem? Não pelo fato da gente não estar bem, mas pelo fato de que vão perceber a nossa tristeza.
Você já ouviu isso? Talvez você já até falou isso. Não estou muito bem hoje, não vou para a igreja, porque eu não estou muito bem. Misericórdia, se você não está bem, é que você devia estar aqui. Isso é preocupante, porque você acha que para vir para a igreja, você tem que botar um sorrisão na cara e fingir que está tudo bem. Afinal, está todo mundo cantando, levantando a mão, e eu estou lá triste no canto. Mas eu falo que o melhor, em dias assim, é você vir para a igreja, um dia que você está mal. E eu falo por experiência própria, porque quando nós estamos mal, quando nós estamos vazios, nós estamos prontos para sermos cheios de Deus. Assim como diz a palavra, é em nossa fraqueza que somos fortes. Mas se em vez de vir para cá em dias de luto, nós insistimos em vestir uma máscara, ou em ficar com pena de nós mesmos, com dó de nós mesmos, coitadinho de mim. Mas venha para cá e você vai ser cheio. Porque essa tristeza que nós temos, e essa falta de vontade não é outra coisa, senão você se deparar com a sua incapacidade. Senão você se deparar com a sua falta de poder para dar conta de tudo que acontece dentro e fora de você. E na verdade isso é bom, porque o seu coração vai estar sensível, você vai estar quebrantado, e você vai estar pronto para ouvir a palavra de Deus. Quando está tudo bem, não. Quando está tudo bem, a gente nem acha que a palavra é para a gente. Ainda bem que fulano está aqui. Tinha que ouvir isso daí mesmo. A gente nem acha que é para a gente. A gente acha que é para fulano, para o cicrano que está aqui, que está ali. Então, abandone o seu pretenso senso de capacidade, de poder. Pare de ser um manipulador. Pare de ser um manipulador. Nem sempre está tudo bem. Nem sempre tem que estar tudo bem. Deixe de ser mentiroso. Deixe de fingir. Pare de ser narcisista, de querer prezar pela sua imagem. Pare. Se você tem feito isso até aqui, pare. Renda-se ao senhorio de Cristo. Dependa de Cristo. Em terceiro lugar, é uma falsa alegria, uma alegria hipócrita. O que é isso? Sabe o que é a falsa alegria, a alegria hipócrita? Aquela criança de Jesus tem energia para gastar. Essa daí, essa que a gente finge, essa que a gente... Aquela pessoa que chega e fala, uai, quem acredita em Jesus não fica triste. Quem acredita em Jesus não chora. Quem acredita em Jesus não faz essa cara. Ei, não fica assim não. Quem está com Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem vida. E ei! Falsa alegria. Eu sou feliz. É uma falsa alegria. Por que você é feliz? Por que você está tão feliz assim? Porque Jesus está no meu coração. Ei! E parece que essa alegria não é verdadeira. E não é mesmo. A gente sabe que nem todos os dias são coloridos. Nem todos os dias são dias de riso. Pelo contrário, o nosso Senhor depara os seus discípulos com a realidade da vida, cinzenta da vida. E diz, nesse mundo tereis aflições. Essa coisa que a gente vê em cultos por aí, que tem toda uma sequência de manipulação emocional, que você fica por ali em umas 2 horas em transe, mergulhado em um mundo de fantasia, de conto de fadas, e no meio do processo a gente fala, gente, o que é isso? Quanta alegria! Meu Deus, que felicidade! Explode balão para um lado, gente girando do outro, Jesus desce de tirolesa, e sobe fumaça do chão, e apaga a luz, e vem um show, e a gente fala, uau, que alegria! E você volta para casa, e você se depara com a realidade, e você pensa, acho que comigo não deu certo. Acho que não funcionou comigo. Porque eu continuo triste. Porque eu continuo frustrado. Eu continuo vazio. Eu continuo depressivo. Mas a verdade é que eles também são tristes, vazios,
frustrados. A tristeza é uma realidade presente lá também. Porque o que você viu ali foi uma simulação. É um monte de gente com máscara. Uma simulação que Jesus não fez com os seus discípulos. Mas Ele falou sobre a verdade. Ele falou: quem quiser me seguir, a cada dia, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Sabe o que é tomar a cruz? É caminhar para a morte. Talvez a gente não entenda tanto. A cruz virou um sinal de algo belo, de algo bonito para a gente. Mas era um sinal maldito. Você falar para alguém assim, ó, pega essa maldição, põe nas suas costas e vem atrás de mim. E sabe o que vai ter no final? Morte. Essa foi a realidade que Jesus pintou para os seus discípulos. Não foi um mundo colorido. Uma simulação de que crente tem que viver na unção do riso, todo feliz, todo bobo, dando risada para todo mundo. Essa falsa alegria não corresponde à verdade do choro espiritual. Não corresponde. E sim, meus irmãos, existe alegria no reino dos céus. Existe sim alegria no reino dos céus. E é mais do que alegria, é bem-aventurança, é mais do que felicidade, é satisfação plena, é completude. Apesar das lágrimas, é plenitude de existência. Mas no reino de Deus, a verdadeira felicidade só é possível pela via do choro. Felizes são os que choram. Que loucura! Que coisa doida! Mas o Evangelho é essa inversão de valores, absurda. O Evangelho é assim. E por fim, meus irmãos, é porque nós não aprendemos a chorar como Jesus. Não aprendemos a chorar pelas coisas que Jesus chorou. Tem 2 relatos de choro de Jesus. Você lembra dos 2? Quais foram? Por Jerusalém e pela morte de Lázaro. Muito bem. Vocês estão em dia com a escola dominical. Parabéns. Ambos choros de Jesus, eles foram pelo mesmo motivo. Pela incredulidade. Não tinha como Jesus chorar pelo seu próprio pecado. Mas esse choro, ele diz respeito também, não apenas ao pecado, mas os efeitos do pecado. Eu coloquei essa definição lá no início. Pelos efeitos do pecado também. E quando nós olhamos para o exemplo do choro de Jesus, nós temos um tipo perfeito do que deveria ser o choro do bem-aventurado, porque Cristo é, de fato, o nosso exemplo para tudo. Por que Jesus chorou na morte de Lázaro? Eu posso te garantir que o choro de Jesus por Lázaro não tinha nada a ver com o luto. Posso te garantir. Uma, porque ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Outra, porque Lázaro ia morrer de novo. Ele ia ressuscitar aquele dia, ia passar um tempo. Lázaro está morto, sabia? Aquele que ressuscitou, ele morreu de novo. É isso. E aí E outra foi o Jesus disse, Lázaro dorme. Lázaro dorme. E aí os discípulos não entendem o que Jesus disse. Aí ele explica, não, Lázaro morreu. Mas a sua morte é para a vida e para a glória de Deus. E quando ele chega, ele vê Marta, ele vê Maria chorando, ele vê toda uma galera chorando, os pranteadores chorando. O choro de Jesus não é porque o seu amigo Lázaro morreu. Poxa, perdi meu amigo. Não. Jesus sabe que em poucos minutos, Lázaro estará do seu lado para a glória de Deus. Ele está prestes a fazer isso. O choro de Jesus diante da morte de Lázaro não tem outra razão, senão a incredulidade. Cristo chora por causa da incredulidade. Porque nós não acreditamos na palavra de Deus. Não cremos na palavra de Deus. Desde o jardim, o diabo nos oferece o pecado. E nós cremos que ele vai nos dar mais satisfação do que a palavra de Deus. Nos coloca a acreditar que os nossos impulsos pecaminosos, que a festa, que a badalação, que tudo isso vai ser capaz de me alegrar.
E você acreditou nisso. E você acreditou nisso mais de uma vez. E você continua acreditando até hoje. E você está nas mãos da morte. Porque aquele que pecar, certamente morrerá. Deus não mente. Deus não mente. Meus irmãos, a pior coisa que existe entre nós é a morte. E as portas pela qual ela entrou no mundo foi a incredulidade. A falta de fé na palavra de Deus. O fato de não darmos crédito à palavra de Deus. A morte é terrível. Ela não pergunta pela sua conta bancária. Ela não pergunta pelos seus compromissos, pela sua agenda. Ela não quer saber o que você vai fazer no mês que vem. Ela simplesmente chega e te arranca velozmente, furiosamente. E a morte te arranca do seio familiar e as pessoas ficam atônitas, tentando entender onde é que está você. E de repente você não está mais. E fica aquele vazio, aquele buraco enorme que ninguém consegue tapar diante de situação nenhuma. Fica aquela dor angustiante. O choro do luto é o pior choro que tem. Quando você está diante de um caixão, de alguém que você ama, o seu choro é reflexo da sua desesperança, que é o choro do luto. É quando você chega no fundo do poço, entendendo que você não tem mais nada para fazer ali. Você não consegue mais fazer nada. Acabou. Fim. Mas por mais duro que seja os efeitos de reconhecer a incredulidade do homem, de reconhecer a nossa incredulidade em não crer na palavra de Deus, lembra da palavra de hoje? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sabe o que aconteceu depois que Jesus chorou? Consolo. Porque o consolo eterno de Deus não pode ser alcançado se não for por meio do choro. E aquilo que ninguém podia resolver, Jesus resolveu com uma única sentença: Lázaro, sai para fora. E esse é o chamado do Evangelho para a tua vida hoje. Pastor Steve Lawson, falando sobre isso, comentando sobre essa passagem, ele diz que o nosso Senhor Jesus é tão poderoso, mas o nosso Senhor Jesus é tão poderoso que ele teve que dizer: Lázaro, vem para fora. Porque se ele tivesse dito apenas: vem para fora todos os mortos de todas as catacumbas do mundo inteiro, atenderiam o seu chamado e sairiam também. E esse chamado poderoso de Jesus é o único capaz de chamar você da realidade inevitável da morte eterna. Porque ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, meus irmãos, se você quiser chorar por alguma coisa, chore pela sua incredulidade. Chore por você não dar crédito à palavra de Deus. Chore por você achar que o que o mundo tem para te oferecer é mais precioso e vai te trazer mais satisfação do que Deus. Chore por isso. E chore também porque pecar contra Deus é um profundo ato de ingratidão à graça de Deus. Pastor Hernandes diz que o pecado contra o amor de Deus é pior do que o pecado dos demônios. Por quê? Ele explica: porque os demônios não são alvo da graça de Deus. Não são. E nós,
sendo alvos da graça de Deus, muitas vezes pecamos deliberadamente. Nós pecamos sabendo que estamos pecando. Então, quando for chorar, lembre-se dos motivos pelo qual o nosso Senhor Jesus chorou: pela incredulidade, por não darmos crédito à palavra de Deus, por não darmos crédito de que o que Ele te oferece hoje não é felicidade, é mais do que felicidade, é bem-aventurança. É bem-aventurança. Quero concluir, meus irmãos. Como pregador, eu oro para que Deus te dê esse milagre, essa graça, essa dádiva de chorar pelos seus pecados. Os jovens, os adolescentes, os adultos. Não estou nem aí se você vai fazer faculdade. Não estou nem aí se você vai mudar de emprego. Se você vai conseguir um cargo melhor. Se você vai alcançar a bênção que você tem desejado diante de Deus. Se você vai ter filho. Se você vai casar. Mas eu peço para Deus que Ele te dê a dádiva de chorar. Mas não qualquer choro. Peço que Ele te dê a dádiva de chorar um choro que não pode ser simulado. Não em um culto de parede preta, fumaça, música melancólica programada para mexer com a tua emoção. Um choro que você não pode simular em uma conversa, em um discipulado com um pastor. Um choro que é só seu. E que provavelmente ninguém vai ver você chorando nesse dia. E que não vai ter ninguém lá para te aplaudir. Não vai ter ninguém lá para perceber você, para achar bonito. Ninguém para ver a sua manipulação, a não ser Deus. Peço a dádiva de que você chore quando não tiver ninguém lá para ver. Sem que você esteja pensando em quantas curtidas, em quantas visualizações. E eu peço que você chore como se estivesse de luto. Como se você estivesse diante de um caixão. Quero que você imagine agora. Mas quem está nesse caixão é você. Olha, se imagina agora. Você olhando para si mesmo em um caixão. E eu quero que você pense o seguinte: o que eu posso fazer? Se Deus te der a graça de chorar nesse dia, você é bem-aventurado. Porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E certamente você receberá consolo. E aí sim, vai ter o sorriso mais sincero que qualquer ser humano poderia dar na face da terra. Mas tem uma má notícia: você vai errar de novo. E o choro vai voltar. Mas você vai receber consolo. E o choro vai voltar. E você vai receber consolo. E o choro vai voltar. E você vai receber consolo. E nós podemos passar uma vida inteira chorando pelos nossos pecados e pelo efeito do pecado nas nossas vidas. Mas nós temos a certeza de que vai chegar um dia em que Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. E nesse dia não haverá mais choro, não haverá mais rancor, não haverá mais lágrimas. Só alegria e júbilo. Júbilo verdadeiro, eterno, perene. Porque o projeto de Deus para a sua vida não é apenas te fazer feliz, é te fazer bem-aventurado. E só o Evangelho possui consolo para o teu cheiro hoje. Meu irmão, lembra que na semana passada eu falei para você ficar com aquela tristeza? Pois bem, leva agora. Vá em paz e receba consolo do Senhor em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós pecadores. Mas eis aqui teus filhos, Pai. Tua palavra diz que um coração quebrantado, contrito, tu não rejeitas.
Eis aqui nosso coração diante do Senhor. Pedimos que Tu olhe para cada um de nós. Tu que tem olhos como chamas de fogo, capaz de enxergar o mais íntimo do nosso ser. A Ti elevamos aqui o nosso coração, a nossa mente nesta oração. Pedimos que o Senhor sonde a cada um de nós. Pedimos que o Senhor cuide de cada um de nós. Pedimos que o Senhor nos dê essa graça, essa dádiva de chorarmos arrependidos pelo nosso pecado. Pai, nós reconhecemos a nossa total falta de capacidade em nós mesmos. Por isso confiamos a nossa vida e nosso coração a Ti. Faze, Pai, conosco aquilo que Tu desejas, aquilo que Te apraz. A nossa vida é Tua. Toma-nos nas Tuas mãos, nos Teus braços de amor. Enxuga nossas lágrimas e derrama consolo sobre nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.